Quem aí já ouviu falar que estresse aumenta o cortisol e que o cortisol alto faz você ganhar peso e ficar com fraqueza? Tem alguns mitos e algumas verdades nessas afirmações e hoje você vai entender tudo sobre o cortisol. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Existe uma doença bem grave que cursa com um aumento de cortisol, que é a síndrome de Cushing. Nessa doença, tem um aumento da produção de cortisol pelas adrenais, que são umas glândulazinhas que ficam logo em cima os rins, ou pela hipófise, que manda um sinal ali de que o corpo está precisando de cortisol. E a adrenal, ela aumenta a sua produção, mas sem o corpo estar precisando. Então, essas duas doenças, elas são graves e geram vários sintomas pelo excesso de cortisol. E nesses casos aí de aumento de produção de cortisol pelas adrenais ou pela hipófise, na maioria das vezes é por conta de um tumor benigno, né, que não é câncer, mas que estimula ali essa produção de cortisol sem o corpo estar precisando. E os sintomas dessa síndrome de Cushing são bem específicos, bem característicos. A pessoa tem umas estrias na barriga ou em outras partes do corpo que são maiores que 1 centímetro e roxas. Elas não são aquelas estrias normais que a gente tem quando ganha, perde peso, de uma forma mais rápida. O rosto fica muito redondo, vermelho, que a gente chama de rosto em lua cheia. Pode acontecer um excesso de gordura, uma deposição de gordura aqui nessa região que a gente chama de giba. Tem uma obesidade, mas é uma obesidade bem central ou centrípeta, que a gente chama, que é um acúmulo de gordura específico na barriga, a perna fica bem fininha. Pode acontecer hipertensão, diabetes, então a pessoa tem esses riscos aumentados a essas doenças. Pode acontecer também ovário policísticos, irregularidades menstruais, tudo junto na mesma pessoa. E a fraqueza que acontece é uma fraqueza importante, que às vezes a pessoa fica o dia inteiro sem vontade de fazer nada. E tem uma coisa bem característica também, específica, que é uma fraqueza muscular proximal. O que é isso? Tem fraqueza nessa parte aqui dos ombros, que é a cintura escapular, ou seja, a pessoa tem dificuldade para estender uma roupa no arame, para pentear o cabelo, para ficar com o braço levantado muito tempo, ou uma fraqueza na pelve, então tem dificuldade de sentar e levantar, na hora que vai fazer esses exercícios assim, tem uma fraqueza mais pronunciada. Vocês veem que é um quadro bem florido, né? Que tem muitas coisas que podem acontecer nessa síndrome de Cushing. E a fraqueza está associada? Sim, então excesso de cortisol causa fraqueza, mas é uma fraqueza diferente, não é qualquer fraquezinha. O excesso de cortisol causa obesidade, dificulta o emagrecimento? Sim, mas não é qualquer obesidade. Então é uma verdade e um mito ao mesmo tempo. A gente sabe que o excesso de cortisol causa essas coisas, mas não é isso, provavelmente, que está aí tão disseminado na maioria das pessoas. E qual é a relação entre ansiedade, estresse e o cortisol? Quando eu falei da síndrome de Cushing, eu falei para vocês que é por conta de um tumor, né, que tá ou na hipófise ou na adrenal. Na verdade, o estresse e a ansiedade, eles também estimulam essa produção excessiva de cortisol, mas em níveis bem menores do que nessa síndrome de Cushing. É o que a gente chama de pseudo-Cushing, ou seja, é como se fosse um Cushing falso. Tem um aumento ali de cortisol, mas não é expressivo. E que se a pessoa, por exemplo, que está estressada ficar calma, acabou, não precisa de mais nada. É isso que vai fazer o cortisol abaixar. Tem várias situações que podem levar a um aumento discreto de cortisol e que a gente chama desse pseudo-Cushing. Pessoas que têm obesidade, uma obesidade por excesso de calorias mesmo, ela pode ter um aumento ali de cortisol. Pessoas que estão com quadros depressivos muito graves, com ansiedade, síndrome do pânico. Pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, bulimia, anorexia nervosa, são condições que levam ao aumento de cortisol. Gestação, a mulher que está gestante, ela tem um cortisol mais alto. Síndrome de ovários policísticos também é uma condição que faz com que o cortisol fique mais alto. Então, são um milhão de doenças
que podem levar a esse aumento discreto, mas não que seja uma doença. Alcoolismo, né? Pessoas que são alcoólatras ou quem está fazendo o tratamento e está com abstinência de álcool também pode ter um cortisol elevado. E exercício físico intenso pode levar o cortisol, mas em níveis não muito elevados e que abaixam bem rapidamente. E os sintomas dessa pessoa que está com cortisol um pouquinho aumentado, eles não chegam nem perto daquela pessoa que realmente tem a síndrome de Cushing. Então não dá pra gente falar que a fraqueza que você está sentindo é por conta de um excesso de cortisol, porque não é. E pra gente diferenciar a pessoa que tem uma doença mesmo de síndrome de Cushing e dessa que tem o pseudo-Cushing, a gente vai fazer as dosagens, mas a gente não faz uma dosagem de cortisol simples no sangue. Você tem que fazer uma dosagem de cortisol salivar, que é um exame que você coleta a sua saliva com um cotonetezinho 11 horas da noite. Pode ser também o cortisol na urina, que você coleta a urina 24 horas por dia e entrega no laboratório para ver como que está o cortisol livre urinário. Ou também um exame que a gente chama de cortisol pós-DEXA, que você vai dosar o cortisol no sangue ali de manhã, mas na noite anterior você vai ter tomado dexametasona. Então é bem específica essa forma da gente conseguir diagnosticar a doença de Cushing. Não é qualquer dosagem de cortisol aí que você vai saber se você tem ou não um cortisol elevado. E tem alguns fatores confundidores. Por exemplo, mulheres que estão tomando anticoncepcional, se elas fizerem a dosagem de cortisol no sangue, ele vai estar alto. E tem que ficar 6 semanas sem tomar anticoncepcional para a gente conseguir dosar esse cortisol de uma forma segura. Algumas outras medicações, como rifampicina, fenobarbital e fenitoína, também vão elevar o cortisol e devem ser suspensas para que a gente tenha um diagnóstico correto. E aí, se você tá aí com estresse, ansiedade, como que faz para diminuir o cortisol? Diminuindo o estresse e a ansiedade. Porque o cortisol alto, ele não é a causa do seu estresse. Tem muita gente que chega no consultório falando que quer abaixar o cortisol para ficar mais calma, mas isso não é possível, não existe forma de reduzir o cortisol. Por exemplo, quem tem a síndrome de Cushing, né, que é aquela doença, a única forma de tratar é retirar o tumor cirurgicamente. E para você que está com cortisol alto por conta da ansiedade, do estresse, tem que fazer tem que fazer o caminho contrário. Primeiro tratar a ansiedade, tratar a depressão ou tratar a obesidade que seja, e aí sim os seus níveis de cortisol vão diminuir. Porque nesses casos o cortisol não é a causa, mas sim a consequência dessas outras condições. Se você sair desse vídeo entendendo que cortisol não é exame de rotina, a gente não pede para todo mundo, que não adianta dosar o cortisol no seu sangue para saber se você tem ou não excesso, se você entender que a sua ansiedade não é consequência de um cortisol alto e sim a causa, eu cumpri o meu papel, eu vou ser um endócrino feliz, porque o que a gente vê aí de gente dosando cortisol de qualquer pessoa, usando ou não anticoncepcional, não tá escrito. E aí a pessoa acha que tem uma doença que ela não tem. A gente tem que lembrar que não é qualquer exame que existe que dá para você fazer e diagnosticar uma doença. Tem que saber o que a pessoa está sentindo, os sintomas, que remédios ela está tomando. Por isso que a gente tem que primeiro ir ao médico, conversar, para depois sair com um pedido de exame e não o contrário. Se você agora entende o que é cortisol alto, baixo, o que é síndrome de Cushing, encaminha esse vídeo para quem você sabe que também tem dúvida nisso. Dá um like, se inscreve no canal e semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!